Prontinho, estamos online. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília, Casa das Palmeiras do Rio de Janeiro e afiliados. E hoje nós vamos estar discutindo um tema que ele é muito curioso, a procrastinação, a arte de deixar para amanhã aquilo que era para ter sido feito ontem e que você não vai fazer nunca. Viva a lei de Murphy, né? Por que as pessoas procrastinam? Qual que é a ligação da procrastinação com os transtornos de ansiedade? O que isso tem a ver com a nossa evasão escolar, que está muito crescente, né? 1 a cada 4 jovens no Brasil, hoje, está saindo fora da rede de trabalhar, estudar, porque quer ficar em casa, deitadinho na cama, né? Deixando para amanhã aquilo que era para ter sido feito ontem. E é muito curioso a vinculação, né? Da procrastinação com os transtornos de ansiedade. Em especial porque a pessoa se atrapalha inteira. Ela tem um trabalho super importante no relatório da empresa que ela tem que entregar. Era para ter entregado ontem, mas ela não fez. Estava cansada, não estava legal. Hoje vai rolar comida de rabo do chefe, da diretoria. Cadê aquilo que era para você ter feito? Potencializando, inclusive, a ansiedade da pessoa que já está ansiosa. Com a gente está o professor Leoton Dato. Olá, professor. Daqui a pouco eu me apresento, não vou me apresentar agora, não. Não, vai deixar para depois. Deixa para depois. Começando Bom dia. trânsito ainda. Galezeira, né? Vai ter que se apresentar. Nem Eu vou vou fazer ficar me isso agora, apresentando. não. Vou me apresentar Exato. agora, não. Tá meio diferente o céu, não tá muito conveniente, tem muito motivo. Com a gente está a nossa colega também, Ayla Campos, professora Ayla Campos. Olá, Eu professora. tô por aqui, quase que eu não venho, sabe? Tinha tanta coisa para fazer, tem tanto tempo acumulado. Também Mas não tá muito bem. eu quero começar até com isso. Ela, desculpa, eu sempre tenho tanta coisa para fazer, mas nunca mais nada é tão bonitinho, né? E aí, o que é isso que as pessoas fazem consigo próprias? Nossa, mas dá uma sensação de superlotação, assim, sabe, de ônibus. 5 horas da manhã, o primeiro ônibus que passa, que tá todo mundo indo pro trabalho, e aí tá cheio de gente, você não consegue andar, não consegue se movimentar, todo mundo ali com suas urgências. A mesma coisa eu acho que funciona nesse sentido de tempo, sempre tenho muitas coisas para fazer. Mas por que eu sempre pego muitas coisas, né? Por que eu sempre me disponho a fazer muitas coisas e tenho essa tendência a não finalizar o que eu faço, né? Sempre o inacabado. Isso chama muita atenção, porque a gente vive numa sociedade de consumo onde a urgência para tudo é muito grande. Você tem que fazer 3 cursos de idioma, né? Você tem que dominar mandarim, inglês, né? Espanhol. Tá? Você tem que ser triatleta, porque uma modalidade só desportiva não funciona, tem que ter também, né? Tocar um instrumento, ter uma atividade artística, né? Lavar a louça, que eu não lavei hoje, não deu tempo, que coisa mais legal, né? Só que ao mesmo tempo a gente fala que a pessoa, no meio disso tudo, ela não faz nada. A ideia é superlotar a agenda, tá bonitinho, tá tudo marcadinho de azul lá na agenda, mas na hora que vai ver, se ela der conta de ter feito uma coisa e mal feita, né? É muito. E aí, professor Léo? Vamos lá, agora já cheguei. Pois é, eu estava observando, né? E isso, né, que você falou, Jorge, acho que hoje nós percebemos, ainda mais tem infância, né? Porque, imagina, eu estava vendo, acompanhando aqui alguns casos, algumas coisas, e criança que, sei lá, de segunda tem natação, a terça tem mandarim, de quarta tem libras, de quinta tarde tem não sei o quê. Eu fico me perguntando, primeiro, se você consegue vivenciar realmente as coisas, ou se não fica um conglomerado aí de coisas. E, segundo, o que você daí acaba fazendo direito, né?
Particularmente, eu acho isso muito interessante porque isso correlaciona. O Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. Né? E tem um dos dados que o governo brasileiro vem soltando desde 2018, dados oficiais do IBGE. Isso me chamou muita atenção quando saiu a primeira vez, sobre evasão escolar, a geração Neném, onde 1 a cada 4 jovens não trabalha, não estuda, saiu fora da sociedade, vai virar, entre aspas, marginal. Né? Porque a pessoa que não trabalha, não estuda, ela vira o quê? Né? Dependente de eterno dos pais, né? Vai ser aquele... o bezerrão mamando a vaca a vida toda, a vaca tá magrinha, ele tá lá, ó, né, gostoso, só na folga, só no... E isso tem muito a ver com uma realidade que a gente tem visto crescente no Brasil. O que está acontecendo com os afetos, com a psique, onde a pessoa cai num processo profundo, porque procrastinação é auto-boicote. A pessoa vai atrapalhando a própria vida. E ainda se atrapalhar só a própria vida, tá legal. Ele atrapalha a empresa, atrapalha o amigo, atrapalha o relacionamento. E aí, Ayla? Eu acho que antes de pensar em excessos de caminhos, percursos, é preciso pensar onde a gente está indo, né? Então, assim, quando a gente traça lá a rota no Waze, né, lá nos aplicativos de GPS, a gente coloca lá X lugar que eu estou indo e traçamos a rota. Agora, o problema é quando cada rota eu acho super interessante, eu quero ir um pouquinho em cada, não vai dar muito certo, né? Eu acho que a pessoa perde a noção de onde ela está indo, o que ela está fazendo. E Né? aqui a gente está falando de individuação. Cadê a individuação das pessoas? Né? Cadê o sentido de vida? Né? Exatamente, a pessoa está querendo ir para X lugar, de repente ela olha para a amiga que está indo para outro lugar e fala, nossa, eu devia estar indo para esse lugar. E aí, de repente, ela olha para o outro lado e fala, nossa, eu também queria ir para aquele. Eu acho que é uma falta de percepção de si mesmo, sabe? Daquilo que tem por objetivo, por base, aonde eu estou indo, né? O que eu estou fazendo. Se do meio do caminho eu paro sempre para olhar a rota do meu colega, eu vou me confundir um pouco, às vezes. Legal. E aqui a gente fala de outro problema que está muito claro. A saúde mental vem apontando isso claramente. Estudos de sociologia, né, os 400 mil atendimentos que a Clínica Social Jung fez, né, e o Brasil fez agora nos últimos anos, uma crise de identidade muito forte. E vai comprometer também a individuação, né, Léo? Com certeza. Eu estava pensando um pouquinho, derrubei o boneco aqui. Eu estava pensando um pouquinho, né, nessa questão que a Ayla estava falando e que você estava falando. Isso vai comprometer, obviamente, o processo de individuação, né? Mas isso vai trazer também uma inconsciência de si mesmo, né? E o sintoma, nesse sentido, né? Você está falando de ansiedade, né, Jorge? O sintoma é uma... Nesse sentido, é um grito aí da alma falando, tem uma coisa errada, você não está olhando. Você não está olhando para o que precisa ser olhado, você não está olhando para mim. Então, a forma que a alma tem de gritar é pelo sintoma, né? Os deuses se tornam doenças, né, Jorge? É curioso, Léo, porque a gente fala muito, né, da ansiedade, está muito comum, né, a psicologia analítica não é focada nos sintomas, a gente não trabalha via, né, nós olhamos muito o sujeito, mas quando a gente tem um cenário de pandemia, né, a gente tem um dado aí gigantesco falando, olha, a coisa é calamitante, o Brasil é recordista mundial, é o país mais ansioso do planeta, é impossível isso não recair nos nossos consultórios. E a ansiedade, a gente sabe na prática clínica que ela gera dois grandes movimentos. A pessoa fica inquieta, agitada, nervosa, tá? Esse é um lado, é um dos caminhos da ansiedade, né? Ela implodir, né, em termos de crises, né, muito fortes, somáticas. Aí vem as alergias, dor de cabeça, cefaleia, dor de barriga, caganeira do final de semana, que todo final de semana volta, tá? E um segundo caminho é o da paralisia. A gente vê muito isso vinculado também a casos de pessoas com depressão. A pessoa perde a força vital, ela perde o eros, ela perde o ânimo de fazer as coisas. Você chama ela para uma coisa mais legal da vida. Olha, vai ter show do Rei de Paus, fuleiragem, vamos lá dar risada, vamos dançar, vamos rir.
hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, hoje eu não posso. Não, eu vou na semana que vem, sabe? E aí você fala, mas pô, você gosta, é a tua praia, né? É o que você sempre fez. Hum, não sei. E aí, ela? Eu acho que rola uma confusão muito grande com o que a gente tem por ideal, né? E o que a gente desconstrói e constrói como ideal o tempo todo. A gente falou da pandemia, né? Agora o Jorge falou da pandemia. Eu acho importante lembrar que na pandemia rolou muito isso, assim, do tipo, vamos fazer cursos, vamos fazer palestras, vamos fazer cursos, vamos fazer aulas, vamos fazer um monte de coisa, vamos fazer vários cursos. Tem oportunidade, todo mundo está fazendo, e as pessoas foram achando que conseguiriam alcançar esse lugar ideal, sabe? Assim, nossa, vou aproveitar esse período de pandemia para virar o expert em X, Y, Z assuntos. Compra-se um monte de cursos. Acabou a pandemia, os cursos ainda estão lá entalados no e-mail da pessoa, sabe? Aquele e-mail chato de spam, do tipo, oi, tudo bem? Não esqueci da gente, vem fazer sua aula. Então, assim, o ideal está sempre constante, sabe? Eu idealizo que eu quero a fantasia, né? Eu me coloco nesse lugar da fantasia que, ao final da pandemia, eu estarei 10 quilos mais magra, eu estarei falando inglês, eu estarei sabendo tudo sobre computação, marketing, seja lá qual for o assunto, serei melhor. A gente já está 2 anos depois da pandemia, a pessoa ainda não alcançou metade. Porque tem uma questão de muita fantasia. A realidade hoje brasileira está recheada de fantasia. As pessoas perderam o contato com o princípio de realidade. Tá? E nessa lei de consumismo, ela projeta isso para fazer curso, na constituição da carreira profissional, nos relacionamentos afetivos, que eu acho tão bonitinho, que eu vou para balada, eu vou beijar 50 bocas e não beija nenhuma. Né? Cansei de ver isso acontecendo. Porque é projeção de fantasia. Está muito longe de ser realidade. E aí a gente recai também que, com o tempo, isso vira procrastinação. Porque quando tudo começa a dar errado, você não perdeu os 30 quilos que você queria, você não virou o rei da boate, tá? Você não aprendeu mandarim em 3 semanas, né? Que adoro ver esses cursos, né? Esses cursos bem coach, né? De a arte de levitar sem tombos, né? É tão bonitinho. Eu já tentei fazer 3 vezes, Léo, sabe? E despencar de 2 metros de altura é doído, viu? Tá, Pois né? é. Eu queria um desses também. E eu fico pensando que eu acho que nessa questão da fantasia, né, nisso que ocorre socialmente, né, nós também, o Almas vai falar isso, a gente vive a prazo, né? Tu vive a prazo, fica para depois, fica. Sabe o que eu lembrei? De uma música, né? Eu conheço na voz do quarteto em si, tá? Que é o Pedro Pedreiro. Né? O Pedro Pedreiro vive esperando, 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 esperando a morte, esperando o dia de voltar para o norte, Sim. espera alguma coisa, fica esperando, né? Salvo erro, essa música do Chico Buarque. Não tenho Isso. certeza. Depois a gente dá uma olhada nisso, tá? Sabe? E é mais ou menos isso. E aqui me remete diretamente a Marie-Louise von Franz, o Puera Aeternus, a ideia da vida provisória. Né? Dica de leitura para os nossos espectadores. Marie-Louise von Franz, o Puera Aeternus, editora Paulus. Tem ele aí, Léo, para mostrar para a galera? Eu não tenho, porque eu não estou em casa, Ah, mas sim, sim, sim. né? Depois o pessoal procura aí o Puera Aeternus, a síndrome do eterno, eu acho que não é criança não, é o eterno adolescente, acho que criança é mais inocente um pouquinho, sabe? Né? E eu acho tão curioso, porque é essa vida provisória, que tem tudo a ver com procrastinação, sabe? Aquela coisa do adolescente, de estar cheio de tarefa, tem que estudar para o Enem, e você chega em casa assim, papai, chega em casa do trabalho, olha assim, e ela está estatelada lá no sofá, com aquela cara de sono de quem dormia a tarde toda, oh, coisa mais linda, não, não, ela. Exatamente. Me dá uma sensação de rinite quando eu me deparo com esse lugar do acúmulo. Sabe aquela coisa juntando poeira? Que você fala, eu vou aprender a tocar violino. Você compra o violino.
Aí você já compra o violino, você não sabe como funciona o violino, você não tem nem ideia de onde tem aula de violino, você compra um violino. E ele está em cima do guarda-roupa pegando poeira há 2 anos. Os acúmulos do que eu queria ser, talvez esse ideal do que eu queria ser, né? O que eu queria ser? Eu queria ser uma pessoa fluente em inglês, aí tem 300 livros intocados de inglês na lateral. É tanta falta de consciência que eu não percebo que talvez esse não seja o meu caminho. Livro talvez não seja o que vai me fazer aprender inglês. Talvez seja outra coisa. A teoria do Poeira Eternos é muito isso, né? Porque, de repente, o Peter Pan mora na Terra do Nunca. Sabe, o Neverland. Cara, aliás, uma das melhores músicas do Marillion, Neverland. Cara, que coisa mais fenomenal aquilo, sabe? E que lugar de fantasia é esse que as pessoas estão esperando? Sabe, o potinho mágico no fim do arco-íris. A grande trança de 15 orgasmos numa noite. Sabe? O ser inesquecível que sem trabalho ele vai ficar rico sem ter nenhuma expertise. Eu não vou naquele emprego, não, para ganhar R$ 1.000, jamais. Não, eu quero ganhar que nem o dono da empresa. E aí a gente vai lidando o tempo todo com um processo de eu não vou. Fico com raiva de quem foi, que a vida segue, a vida não para. Né? Os coleguinhas todos vão seguindo o caminho, às vezes com um pouco mais de humildade, pé no chão. Tá? E dentro disso vira um ciclo vicioso. A gente está falando de uma realidade de procrastinação que afeta milhares de pessoas, gente. Né? Para mim, essa geração neném, que está tipificada aí com mais de 25 milhões de pessoas, que já é um retrato da nossa pandemia de ansiedade, tem muito a ver com isso. É o índice de evasão escolar, né? 1 a cada 4 jovens entre 15 e 35 anos, fora da realidade da vida, fora de estudo, fora de trabalho. Isso é gravíssimo, gente. Né? E sempre com essa noção de fantasia, porque eu vou na balada, eu vou beijar 50 bocas, eu vou ganhar um emprego sem fazer nada, né? Sem nenhum esforço, eu vou ganhar R$ 10.000 por mês. Eu quero também. Eu também quero, rapaz, tô na fila, né? Eu acho que tem uma coisa interessante. Primeiro, um questionamento que eu vou jogar aqui para vocês dois e para quem está nos assistindo. Então, nós estamos numa cultura criando sujeitos que estão rumo à individuação ou à individualização. Né? E outra coisa, essa questão, né? E, tá falando, e também é uma geração que não lida com a frustração. Aí onde a gente vai perceber o aumento dos casos de ansiedade, meu. Porque, por mais que a pessoa esteja lá assistindo série a tarde toda na televisão, aquilo vai virando um acúmulo de frustrações e mágoas com relação à vida, porque ela não fez o próprio caminho, ela não seguiu a própria jornada, ela não foi. E ainda está fazendo o cara feio pro irmãozinho que está fazendo as coisas, né? E que me remota até um problema de disfuncionalidade também familiar, né? De superproteção, né? De passar demais a mão na cabeça de quem não deveria jamais ter esse tipo de atitude, sabe? Essa coisa, não, meu filho não vai trabalhar, não. Meu filho não vai andar de eixão, não, de ônibus, né? E aí lá, o melhor ônibus é o das 6 horas. Não é das 5 da manhã, não. Das 5 é pesado. Mas a turma toma banho. O das 6 horas, com a suvaqueira debaixo do nariz, assim, é uma maravilha. Oh, saudade disso, viu? Então nesse aí o melhor é o do meio-dia. 6 da Nossa, tarde. a galera vindo da escola, a galera indo para a escola, a galera voltando da faculdade, a galera indo para a faculdade. Eu gosto das 6 horas, né? Pós-trabalho, sem desodorante, não tem nada melhor na vida, viu? E é um lugar caótico esse lugar, hein? Não só o do ônibus, né? Mas como é que essas pessoas refletem as suas realizações da vida, né? Como é que elas chegam? São pessoas que estão na inércia, né? E aí a gente vai lá, sei lá, para física. É o sujeito inerte, ele está inerte.
Ele está ali num lugar parado, que ele se sente cansado, exausto, porque esse acúmulo de pensamentos, ideias, idealizações, fantasias, tudo isso cansa. Então, a energia toda vai centralizada para esse lugar. É uma pessoa cansada que não fez nada, que constantemente vai se sentir cansada, vai falar que está cansada, e as pessoas vão falar assim, mas por que você está cansado? Você não fez nada. E aí E eu fazer pensei, nada cansa. opa, legal, a paralisia gera paralisia, assim vai. E aí, o desgraçado do chefe, o pai que é incompreensivo, sabe? Aquela pessoa que chega e dá aquele chacoalhão, ô, cara, é para entregar esse relatório agora. Ah, Tá? mas Né? Aí a cobrança da vida que vem na base da chinelada, né? Nossa, meu pai é tão ruim, meu patrão tá me assediando, né? Olha, aquele meu orientador do mestrado, que tipo mais fuleiro, né, Léo? mas o inferno são os outros, né? E eu estava pensando uma coisa. Tem um livro do Robert Sardelli chamado No Mundo com Alma, né? E eu fico, quando eu falo esse livro, enfim, eu fico pensando, né? Você estar num mundo e num mundo com alma é você estar também atento às coisas que estão acontecendo dentro e fora, mas é você estar em movimento interno ou externo, ou um jogo entre esses movimentos, né? Agora, o que é o contrário disso, no sentido desse título desse livro? O que é estar no mundo sem alma? É estar vagando, né? É estar reafirmando uma inconsciência de si, né? E é muito curioso, quero relembrar aqui numa das lives anteriores que a gente fez com a professora Rita Pinotti, que hoje procrastinou e não pôde estar conosco. Abraço, Rita! Né? Quando a gente faz uma análise da Divina Comédia, o inferno é gelado, o inferno é frio, ele é seco, ele é árido, ele tem poucos relacionamentos, é um lugar de paralisia, né? O que nos remete até a ideia de uma coisa, sabe, a pessoa vai se deteriorando perante os seus próprios ideais. O que mais me assusta nessas histórias, gente, é o auto-boicote. É a sabotagem que a pessoa faz consigo própria. Eu quero lembrar aqui um outro autor também que eu vou trazer para a roda, que eu gosto muito, um analista italiano, Aldo Carotenuto, Amar Trair. E nessa obra, o Aldo Carotenuto fala uma questão muito interessante, que a pior traição não é aquela que o outro faz conosco. A pior traição é a que você faz com você mesmo, né? E aqui isso é muito evidente, porque a pessoa ela gosta de futebol, mas não vai no futebol. Ela gosta de dançar, mas ela nega a dança. Ela gosta de estudar matemática, mas não estuda matemática, ou se vai estudar, faz mal feito. A arte de deixar para amanhã aquilo que era para ter sido feito ontem e que ela não vai fazer jamais. E aí, até no ciclo de pertencimento a ela, pegar a música como exemplo, né? Olha, vamos tocar no domingo, a gente vai ter uma festa, né? Temos um show, tira tal música e tal música para a gente poder passar no ensaio, tá? Para poder fazer uma execução legal, fazer um trabalho bonitinho. A pessoa não tira, não marca ensaio, não vai no rolê, chega na hora, toca tudo errado, e aí reclama que a banda que é ruim, porque, sabe, ela não fez a parte dela. E lembrando até o que o Léo falou, né? O inferno são os outros. Mas, no fundo, essa pessoa está se traindo. Ela está colocando um chifre nela mesmo, que coisinha mais bonitinha, né, Ayla? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Eu acho que a gente também traz aqui para um lugar uma sociedade mais imediatista também, né? Que tudo tem que ser meio que para agora. Então a pessoa se cadastra lá no instituto e ela quer que o psicólogo atenda ela agora, que sabe que o terapeuta entre em contato agora, que inclusive a ansiedade que ela está sentindo suma agora, que o trauma que o pai ausente, a mãe severa demais lá da infância se cure agora.
Mas peraí, eu vou ter que vir toda semana olhar pra tua cara e falar de coisas que doem, pensar sozinha a resposta, né? Porque o terapeuta não vai dar a resposta quando você tem que pensar sozinha a resposta. Toda semana. Não tem um remedinho, não? Uma cirurgia. Esses dias alguém me perguntou assim, mas não tem uma cirurgia que resolva isso? Eu falei, olha, tem, chama-se lobotomia. A gente já discutiu esse assunto um tempo atrás, a gente evoluiu um pouco, tá? E a pessoa ficou tipo assim, ela nem percebeu tanto que era grave que ela me pedia, assim, sabe? Tipo, não tem uma cirurgia que retira meus problemas? Eita, Jair, o seu áudio está off. Né? A ideia da nossa ciência positivista materialista é exatamente essa. Sim. Tanto é que o Freud tinha um texto lá para trás falando sobre isso, que ia inventar um dia uma pílula que ia substituir a psicanálise. O ranço positivista, que inclusive a psicanálise pegou, tinha essa discussão. Só que na prática a gente percebe que quanto mais se estuda isso, ou quanto mais se ventila essas hipóteses aí, até, né, pelas inteligências artificiais, mais longe do ser humano nós estamos. Porque essa pessoa também está refletindo um cenário de fantasia, onde ela não quer refletir os próprios problemas. Ela quer uma solução mágica, ela quer aquela esfregadinha no gênio da lâmpada. Ô, gênio gostoso. Eu confesso aqui para vocês que eu prefiro a fadinha sininha. Eu tenho fetiche com a sininha. Eu não posso ver uma sininha na vida, não, porque vai dar ruim, viu? Sininho, esfrega, esfrega. Eu A tô cuca também. Né? Vou falar para te mandar um WhatsApp. É isso, fala que a sexta-noite é livre, viu, sininho? Cheiro, gata. Né? Mas são soluções mágicas, são soluções de fantasia. Isso é fuga, isso é auto-boicote, isso é o indivíduo se traindo. Porque a gente não resolve os problemas da vida com fantasia. E aí, Léo? E as pessoas estão se traindo. Sabotagem está roendo solta, né? Comendo solta. Com certeza. E as pessoas, acho que tem uma coisa, né, que vocês estão falando, não quer vivenciar o processo, né? E eu acho que além dessa questão de vivenciar o processo, eu me lembro da Verena Cast. A alma precisa de tempo. Aí fala uma coisa, como assim? Precisa de tempo para colher, para esperar, para plantar? Não dá, não. Eu preciso de tempo enquanto processo, eu não quero isso. Não, é curioso isso que a gente está falando, porque a ansiedade também, para quando a gente vai estudando, o que é a ansiedade no mundo hoje? Nós temos pesquisas desenvolvidas sobre isso, temos livros sobre isso, temos a percepção clínica, né, desses mais de 400 mil atendimentos que nós temos feito, está mostrando muito claro, né, que a ansiedade tem muito a ver com uma desconexão com a própria identidade, ego fragilizado. A Ayla falou disso, você está falando disso, a gente percebe isso no consultório. Quanto mais longe a pessoa está, quanto mais distante a pessoa está de si própria, maior esse estado, né, de tendência, inclusive, a auto-boicote, a sabotagem, a procrastinação. Eu não vou. E, ao mesmo tempo, Léo, Ayla, isso me remete para uma outra coisa, isso me remete para uma outra coisa muito interessante, que é o tanto que também a gente fala de uma sensibilidade não desenvolvida. Porque essa pessoa também que está desse outro lado, que não vai, ela vai recair num sofrimento profundo, de no mínimo ter uma grande melancolia, que não é acompanhada, que não é assistida, que não é acolhida. Fala um pouco disso para a gente, Ayla, Léo. Eu acho que não só uma não sensibilidade, às vezes uma hipersensibilidade. Janje, Sim, nesse sentido. 8h32. Ok. E aí a pessoa está hipersensível também, porque daí tudo é muito delicado também, tudo demanda muita necessidade. O mundo ou parece muito, ou o mundo não parece nada, sabe? Eu estou sempre tentando dialogar, só que com os extremos, nos extremos. Exato, mas aí lá dentro disso é perceptível que a pessoa dialoga com tudo menos consigo próprio.
menos Exatamente. com os afetos, menos com a sua sensibilidade. E aí vai ficando reativa, né? Inclusive, em alguns casos extremos, vai caindo no modo do ódio, né? Exatamente, é meu pai, De a minha ódio. mãe, é meu professor, meu Sim. tio, minha tia, A minha culpa é dos família. homens, eu odeio os homens, eu odeio as mulheres. E aí vai, né? Uhum. É, eu estou pensando também na ansiedade, e acho que a ansiedade ela tem muito a ver com uma genealogia, aí eu vou trazer o mito, de de um caso de amor proibido, gente, novela das 9. Ui, O caso entre Ares e Afrodite. ô, delícia. Esse é cabuloso, Esse, viu? esse daí é só depois das 10 da noite. Rapaz, você sabe que esse aí virou até tema de música sertaneja, né? Uau! Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. E aí vai, né? Louvado seja a pancadaria, né? E é interessante, gente. É aquele casal que acorda o prédio inteiro na base da gritaria. E não é porque tá brigando, não, né? De dia eles brigam, de noite saravá, né? O negócio é forte, 50 tons de cinza para baixo, né? Não, e o que que acontece, né? Os primeiros filhos ali deles é justamente Phobos e Deimos, né? Ou seja, o medo e o terror, ou o pavor, né? Que paralisa, né? E Mas, aqui, Léo, só um minutinho. claro, Aproveitando essa questão da paralisia aí, que a gente pode pegar também o mito das górgonas, né? Da Medusa. uhum, uhum, Tá? Ou mesmo o mito de Midas, falar o que, que é essa ganância que também trava. Tá? Ou Sísifo, eu acho que Sísifo também cabe nessa discussão, do castigo do cara ficar eternamente preso naquilo. uhum. Sabe? Porque ele quis enganar os deuses, é o espertalhão, é o que acha que vai, né? E é uma mistura de vítima e ao mesmo tempo malandragem, né? Que coisa legal. Exato. Quis enganar os deuses e se lascou, né? Até porque para toda Híbris eles têm uma nêmesis, né? Todo pecado que ofende os deuses tem uma correção na mesma medida, né? Mas o que é interessante a gente pensar nessa genealogia, então tem Phobos, Deimos, tem Eros e Anteros, mas também tem a última filha, a Harmonia. Eu gosto, e é muito gata, viu? Ave Maria, Ave Maria. Cheiro, gata, saudade. Passa lá em casa depois, viu? E o que que acontece? A gente pode pensar numa relação harmônica após a gente passar por Deimos, por Phobos, a partir do momento que há acolhimento do processo interno e integração dos aspectos. Agora, se eu estou distante de mim e tudo está num plano outro que não na minha interioridade também, é claro que esse Phobos e esse Deimos vão ser vivenciados como totalmente terríveis, né? Mas eu fico pensando aqui num outro aspecto, né? Afrodite como deusa da sedução, aquela coisa do chega aí na festa, né? A rainha da bagaceira, a flor da noite, da boate azul. Eu já tô bregando, né? É culpa do Rei de Paus, tá? Teve ensaio ontem, ressuscitou os clássicos da fossa, né? Mas eu fico pensando que, de um lado, a vida ela tem que ter um pouco dessa sedução, dessa atração, porque isso vai mobilizar as forças de Eros, né? Afrodite domina Eros, né? Sem sedução a gente não vive, né? Se você não se seduzir pelas coisas com vontade. E a vida também, por outro lado, é Ares, é luta, é guerra, vai à luta. Eu lembro dessa expressão que era muito uma gíria dos anos 70, né? Sacode a poeira e vai à luta, sabe? Não.
Vou cansar, vou ficar suado. Eu não estou querendo, não. O meu patrão está me assediando. Gente, patrão foi feito para ter cobrança. Né? Se a gente não fosse, se você não lutar, a vida é uma boa batalha. Se você não lutar, você vai acabar aonde? Com quem? Para quê? E aí, Com Léo, certeza. e aí, ela? Eu acho que eu vou resgatar um grande amigo do Léo, que ele é apaixonado, assim, envolvido. Thanatos. Amo! Mas eu vou trazer o irmão gêmeo de Thanatos, né? Feus. O sonho, né? A gente está falando dos sonhos, dos ideais. E se eu fico presa nos meus sonhos, significa que eu estou adormecida. Se eu passo muito tempo adormecida, eu morro, né? Porque senão eu não vivo. É quase um estado de coma, né? É aquele coma em vida. Parece que a pessoa está vegetando, mas ela está viva, né? Ela não está morta. Mas morreu nesse sentido de pensar o ideal. O ideal toma conta. São os sonhos que nos guiam na vida, mas em excesso nos guiam para a morte. Alguns pensamentos por aí. É legal isso, né? Porque a gente fala que a fantasia, ela cabe muito bem. Relacionamento sem fantasia é um saco. A vida sem fantasia, você extirpa da sua vida a criatividade. E essas pessoas que a gente percebe, têm muito pouca criatividade. Tem muito pouco eros, né? Ânsia de viver, vontade de fazer as coisas, inclusive se negando. O que mais me assusta é que eu vejo em consultório, ver pessoas que mentem para si mesmas a vida toda. Ela sabe do que ela gosta, ela sabe o que ela tem que fazer, mas não faz. Sabotagem. E haja terapia para resolver isso, né? Que a maior parte fica nisso aí anos. E eu fico muito assustado, Léo, quando eu recebo no meu consultório a mamãe que traz o nenenzinho para fazer terapia. Você conhece a mamãe? Mamãe tá com 60 anos, filhinho tá com 38. O neném da mamãe, tão bonitinho. Faz o que o neném o dia inteiro? Videogame, computador, fica em casa. Tadinho do neném da mamãe. A Irene, o trabalho dela lá aqui no JUSP, é o filho da mãe, né? Adoro o filho da mãe, né? É Isso o daí dá filho. tema de uma outra live, né? Ah, vamos fazer o filho da mãe? Vamos fazer. Semana que vem é o filho da mãe. Oba! Não, e o que acontece? Aí ela falou muito bem dos nossos brothers e falou do Morfeu, e aí vem a palavra morfina. Estar anestesiado. Mas, Léo, é tão curioso isso. Eu quero botar pilha aqui. Eu vou ter que me ausentar. Né? Eu fui convidado para fazer uma palestra gigante agora numa universidade. Vou ter que sair, vou deixar vocês debatendo. A vida dá tanta tijolada, tanto beliscão, tanta chinelada para a pessoa não ficar anestesiada. E é muito curioso, a pessoa persiste no erro, persiste, falha. Ela segue e fala, não vou. Né? Qual que é o preço dessa anestesia da pessoa? Né? Número de individuação, número de persona, que a pessoa acaba se desconstruindo, inclusive socialmente com isso. Né? Ela é o coleguinha na música, que a galera fala, ó, com esse cara não dá para trabalhar, não. Ele canta bem, ele toca bem, mas ele é um péssimo colaborador. É o jogador de futebol que não joga, é o colega de trabalho que empurra o trabalho o tempo todo para os colegas fazerem, porque ele não faz. É aquela pessoa que vai para o trabalho amaldiçoando o trabalho. Eu quero lembrar o rei Salomão falando aqui, o que o preguiçoso vai ter com as formigas. Olha que poético isso, né? E eu acho que, além disso tudo, é um eterno insatisfeito. É lógico, lógico, e que pragueja quem está realizando as coisas do lado. Reclama do irmão, reclama do filho, reclama do. Né? É um Várias vezes, essa pessoa é excessivamente crítica com tudo e todos, até para poder justificar o seu comodismo.
E Isso. justificativa não falta, né? Justificativa a gente arruma em muitos lugares. E aí, conforme você vai tirando ou cortando as justificativas ou solucionando os problemas, né? A gente vê isso na evolução da terapia, o desespero vai tomando conta, né? A angústia, ela vai submergindo imediatamente. Ah, mas eu não faço por conta disso. E que tal a gente pensar nesse... A angústia, ela vai aumentando, 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 de repente a pessoa começa a rachar, né? Porque esse ego não se forma. O ego fica Exato. extremamente fragilizado nesse sujeito. Ele não tem a menor capacidade de tomar atitudes, de dialogar entre as partes. E aí a pessoa começa a ruir, né? Cair em ruínas. E aí, você está falando o caminho da construção de uma depressão. E uma depressão que não vai ser curada com remédios. Porque se a pessoa não mudar a atitude dela de vida, essa depressão vai ser eterna. Ela vai desconstruir a persona dela social, principalmente no campo laborativo, no campo de estudo. Ela vai ser aquela pessoa que quando fala assim, vem trabalhar com a gente, a equipe inteira fala, esse não. Olha como isso é grave, gente. A pessoa se queima, tá? Ela queima todo o processo dela de execução de vida. Porque é muito. Você quer queimar uma linha de produção hoje numa indústria, numa empresa, num grupo de trabalho, bota um preguiçoso junto. Você percebe que essa pessoa consegue contaminar a equipe inteira, tá? Querer jogar tudo que ela tem que fazer nas costas dos outros. Olha a gravidade disso, né, gente? Tá? Eu tô Pessoal, eu vou ter pensando. que me ausentar. O Léo e a Ayla vão seguindo por aqui. Mas vamos olhando por esse caminho de individuação. Cadê o sentido de vida dessas pessoas? Né? Isso é gravíssimo, porque esses mais de 25 milhões de pessoas que hoje estão vivendo assim no Brasil são casos já psiquiátricos que precisam de grande processo de terapia. Essa é a nossa realidade. Detalhe, esse é um dado oficial do governo brasileiro. Isso saiu pelo IBGE. E olha que para o governo assumir esse dado como sendo oficial, tá? A tendência nossa de governo é sempre, né, subnotificar os casos. Pode ser que tenha muito mais do que isso por aí, né? E como é que nós vamos lidar com essa turma que está aí procrastinando lá no sofá, falando, não vou fazer, minha mãe é chata, meu pai é um carrasco, meu patrão está me assediando, que ele quer resultado. Dá licença, pessoal. Eu vou ter que me ausentar, deixar com vocês aí o resto da conversa. Não procrastina, hein? Inacabado. Não, eu fico pensando, ela nessa vivência tanatológica, né? Porque é uma vivência tanatológica aí. O quanto que ela. E Thanatos, quando ele constela, né? Parece que nem erva daninha vai nascer ali no lugar. Né? Por ser uma presença também grande, né? Mas o quanto que essa vivência tanatológica paralisa não só a pessoa, mas paralisa também quem está próximo, né? Muito, e digo isso, eu acho que trazendo um pouquinho para o lado da terapeuta, né? Que também me gera angústia ver o sujeito descendo, sabe? Que você vê o sujeito inerte por um mês, 2, 3, 4, um ano. Faz um ano que é esta pessoa e traz o mesmo discurso, a mesma paralisia, sabe? Porque quem está do outro lado e não está nessa inércia e vê o quanto essa inércia dói, dói também ver o sujeito inerte, do tipo, meu Deus, faz um ano que eu acompanho esse sujeito inerte nesse lugar, será que... E aí começam os questionamentos. Eu acho que me peguei nesses dias, assim. O erro está em mim, está no sujeito, está na sociedade, está nas relações, no social, no cultural, no histórico. No mundo, no universo, Thanatos vem aqui, Deus desce na Terra, suba. Eu estava pensando também, já que a gente adentrou o Hades, né, os ínferos e as descidas, eu estava pensando no... Tem um lugarzinho do Hades, que o pessoal gosta dos Campos Elíseos, né, ou então tem medo do Tártaro, enfim. Mas tem um lugarzinho do Hades que é muito interessante e muito pouco falado, que são os Campos Asfóderos, né, que é um lugar onde
ficam aqueles que tiveram a vida modesta, no sentido de uma vida morna, uma vida nem, né? E aí, quando essa pessoa morre, ela vai para os campos asfóbelos. E é interessante a imagem que os campos asfóbelos trazem, porque é um lugar em que tem uma paisagem meio cinzenta, com umas árvores retorcidas, tá meio lá, meio cá, mas está, né? Então, fica... E aí isso me lembra muito uma patologia aí nova que tem comentado, que é justamente o languishing, né? Que é essa sensação de você estar definhando internamente, né? Mas você fica, não, tá bom, tá tudo bem. Você fica numa, retomando o começo da live, você fica numa inércia, né? Eu acho que a inércia, ela é um lugar perigoso. Acho que já chama atenção para a geração atual, né? Eu sou de 2000, então sou eu. Eu sou mais antigo. Sou eu. Então, assim, eu venho presenciando um diálogo de filhos adoecidos, de pais adoecidos, né? Então, nós estamos falando de pessoas que projetaram nos seus filhos aquilo que eu não consegui ser. Aquilo que eu não pude ser. Não é que não tive. O que eu não tive é dessa geração agora, né? Mas a geração passada é o que eu não pude ser. Então, eu não pude estudar. Você vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer inglês, balé. Eu não pude. E aí, o não pude, quem disse que o outro pode? Quem disse que o outro dá conta, né? E deposita essa série de demandas no outro. O outro, por sua vez, ainda se construindo nessa lógica das demandas, não sabe o que é meu, o que é do outro. Isso, e aí eu lembro, eu não vou lembrar agora em qual volume das obras completas, mas eu me recordo justamente do Jung falando dos riscos do filho de vivenciar a vida não vivida dos pais, né? E como essa carga massiva afeta aí a personalidade do sujeito, né? Então, eu me pergunto um pouco o que vai ser das próximas gerações também. Morro de curiosidade. É uma pergunta que eu acho que me provoca um pouco. Porque nós estamos passando por uma geração que está se desconstruindo em muitos termos, mas também está ficando mais rígida em outras questões, né? Talvez, e aí sempre abordo isso, os excessos matam. Então, assim, será que o excesso também dessa abertura, amplitude, também não sufoca de alguma forma, né? E a procrastinação, por muitas vezes, que a gente traz nesse processo de não entender o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, é que me parece que nós não temos o direito de errar. Então, eu tenho que sempre tomar a atitude mais assertiva. Então, eu não tenho o direito de errar. E aí, nessa de não errar, eu fico segurando o meu processo de escolha. Nem as figurinhas do caderno que a gente guarda eternamente, porque a gente quer o momento certo de usar. Eu não posso gastar essa figurinha em uma coisa errada, então eu guardo, aí tá, tipo assim, há 30 anos guardadas as figurinhas do caderno. Nunca usei e não vou usar mais. Nunca usou, e aí a pessoa se afoga naquilo, não naquilo que ela foi, mas naquilo do IC, né? Naquilo que ela não vivenciou. E o Hollis, no livro Assombrações, ele fala que um dos maiores fantasmas, enquanto os nossos complexos e conteúdos internos, é justamente o fantasma do não vivido. Né? Vai fazer o quê? Vai vivenciar depois lá com 60, 70, vai virar o tiozão da Suquita? Né? Esse comercial não é da sua época, né? Oh, meu Deus. Mas vai vivenciar. E é assim,
E, rapazes, eu vou sorrir e acenar, fingindo que eu tô sabendo que você... Depois dá um YouTube lá, dá um Google lá. Pode deixar. Mas eu tenho ideia do que seja pela introdução aí. E vai ficar vivenciando, vai querer vivenciar aquilo que já foi, né? O tempo passa, mas o tempo, nesse sentido, ele é implacável. Então, que tipo de sociedade também que nós estamos criando? Não sei, pessoas inertes, desconectadas de si, né? Ao mesmo tempo, nós somos o Meira Pena, no Em Berço Esplêndido, ele fala que nós somos enquanto uma tipologia brasileira, nós somos pueris, né? Nós somos tipo puers, né? E, e aí? E o Sênex, né? E a contraposição dessa dinâmica relacional? Você trouxe do tempo, que o tempo não perdoa, o tempo ele passa, né? E vem Cronos, mas eu volto lá em Iroco, para pensar essa questão do tempo quanto um conjunto tempo e espaço. E aí, se você procrastina, sobra espaço, né? E como é um conceito que não se divide, andam entrelaçados um ao outro, o tempo passa. Parece que talvez mais rápido. E aí, quando você vê, passou uma semana, você tem que entregar aquilo que você estava achando que daria tempo. E você segue procrastinando. Quando você vê, já está com 30 anos e a famosa pergunta dos 30. Nossa, o que eu tenho? O que eu fiz? O que eu construí? A crise dos 30, sabe? Do tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, ela já passou, entendeu? Já passei os 30. A crise dos 30, porque agora ela tá sendo mais cedo, começa lá nos 27. Eu tô com 27 anos, eu não tenho casa, eu não tenho carro, moro na casa dos meus pais, eu não sei se eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, se eu quero fazer aquilo outro, e aí começa uma ansiedade absurda, e é muita coisa para resolver, e de repente eu me vejo uma semana nesses mesmos pensamentos. Sabe aquela coisa do stop motion que o tempo vai passando e a pessoa vai ficando paradinha ali, pensando. E fica paralisada, né? Eu acho que é um tipo de vivência também que paralisa. Fica dentro daquele lugar que a gente falou, do Phobos e do Deimos. Né? Essa falta de olhar para si, da noção da alma e dessa inconsciência de si mesmo, não traz a integração dos aspectos, né? E não traz essa integração dos aspectos e não traz ampliação da consciência. Se não tem isso, o processo de individuação fica comprometido, né? E a pessoa, retomando de novo, a pessoa fica no mundo sem alma, né? Desalmada. Que eu acho essa palavra profunda. Acho que mais profunda que essa é desgraçado. Né? Aquele que não... Mas a pessoa fica sem alma e sem graça. Né? A pessoa sem graça, sem alma, sem processo, sem fantasia, sem sonho, sem movimento, sem energia, sabe? Vai parando, vai retroagindo, vai ficando ali, vai enraizando, vai criando. E de repente ela faz parte do cenário, ela não é mais o personagem principal da própria história, né? Porque quando a gente fala de persona, é personagem. Ela deixa de ser um personagem, passa a ser cenário, passa a ser a pedra que compõe a obra, que é dela, da vida dela. Você está sendo uma pedra na história da sua vida, sabe? Está sendo uma árvore, um coadjuvante, sabe? Que se permite ser esquecido. Isso, olha que interessante. Ser coadjuvante da própria vida, que, né? Quando você não eu lembro muito do arcano do tarô, do carro, né? Quando você não tem as rédeas da própria vida, né? Os cavalos puxam a biga para onde eles quiserem. Aí, quando não tem a inércia, que é você recorrer a vários lugares. Aquela pessoa que sabe um pouquinho de tudo e no final não sabe nada. Não Né? sabe, está inconsciente de si. Exatamente. Processos e processos. A gente ficaria horas falando aqui, né? Eu acho que é um tema que não se esgota, né?
de modo algum. Enquanto houver sociedade, Exato, haverá progressos. exato. Ela, vamos fechar? Vamos fazer as nossas considerações finais. O que ela vão ter? Bom, hoje eu tô aqui pelo apoio, né, pelo e-mail do apoio, então não tem meu nominho, mas eu tô por aqui conversando, dialogando sobre alguns temas que também são sobre mim, que também refletem sobre mim. Eu saio daqui e essa live me acompanha na minha terapia, tá, galera? Mas foi muito legal estar aqui, principalmente com essas discussões que eu acho importantíssimas, pensando em vários pontos de vista. E é isso. Maravilha. Eu quero agradecer também, pessoal, é sempre um prazer, né? A gente fica aí com essas reflexões, né? O que eu estou fazendo com a minha alma, né? Ou onde eu estou, no mundo com alma ou no mundo desalmado. Com certeza. E o mais incrível é que essa aqui termina de um jeito diferente. As outras terminam super animadinhas, aqui a gente terminou bem reflexivo, assim, sabe? Bem... Nossa, eu tô procrastinando em algumas coisas, né? É para mexer de uma forma diferente. Com certeza.